Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízes. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, o que está acontecendo nesse texto? Para exemplificar, para que você entenda como a situação foi parar nesse ponto. Adão está no Éden, ele peca. E então, no capítulo 3 de Gênesis 3,15, Deus amaldiçoa a serpente, promete um redentor, e então Deus começa a providenciar um plano de salvação para o seu povo, que agora era um povo pecador, era um povo em rebelião contra Deus, era um povo que amava o mal e odiava o próprio Criador. E chega no capítulo 12, Deus chama Abraão para formar um novo povo. Desse povo sairia a linhagem do Messias. Então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó gera aquele monte de filho que daria início às 12 tribos de Israel. Então José vai para o Egito, vira governador, existe fome em Canaã, os seus irmãos vão buscar ali refúgio, José serve os seus irmãos passam a morar no Egito. Ali o povo de Deus começa a se instalar no Egito. O povo de Deus havia chegado ali com 72 pessoas. E agora nós estamos falando de cerca de 3 milhões de judeus. O povo hebreu tinha se tornado escravo 400 anos depois. Esse é o contexto. Deus chama Moisés para libertar um povo. Manda uma praga, manda 2 pragas, manda 3 pragas. E vocês conhecem a história. E vem a 10ª praga. A 10ª praga foi na instituição da Páscoa. E é sobre esse texto que nós vamos refletir hoje. O tema da nossa mensagem é... Passei demais. Páscoa, a libertação. Meus irmãos, o termo Páscoa significa passar por cima. O que está acontecendo aqui nesse texto? A partir do versículo 1 de Êxodo 12, Deus começa a instituir a Páscoa, mas num contexto de escravidão. O povo estava escravizado no Egito. Então, o texto diz... Saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O povo de Deus deveria pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, imolar, derramar aquele sangue, pegar o sangue, passar nos umbrais da casa, porque Deus passaria sobre o Egito executando juízo. Só que a casa do povo hebreu estaria com sangue nos umbrais. É como se o anjo da morte olhasse para aquela casa e enxergasse o sangue e falasse: aqui não, aqui já morreu alguém. Aqui eu não preciso trazer juízo, porque um cordeiro já morreu. Aqui já houve morte. O povo de Deus está sendo poupado através da morte, do derramamento
de sangue. E aqui o texto está apontando para o Cristo que viria, o Cristo que nós pregamos na Páscoa. Que o povo de Deus é liberto através do derramamento de sangue de um cordeiro. Deus passa pelo Egito à meia-noite. Deus traz juízo ao Egito, mas sobre a casa dos hebreus não. Porque na casa dos hebreus já havia acontecido morte. Não do povo de Deus, mas do cordeiro. É exatamente isso que está acontecendo. Por isso que a Páscoa significa libertação. Essa seria a 10ª praga. O golpe final. O cheque-mate de Deus em Faraó. Meu povo vai ser liberto. Meus irmãos, nós vamos entrar no texto de Êxodo 12. Embora esse seja o ensino principal, nós temos muitos ensinos na instituição da Páscoa. Eu quero que você preste muita atenção, que você me ajude, que você leia comigo. Êxodo 12, 1 e 2 diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha o que está acontecendo. O povo estava escravo, sujeito ao calendário egípcio. Quem determinava o tempo e a hora eram os deuses do Egito. Esse episódio está acontecendo aproximadamente entre março e abril. E então, Deus fala: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Para o povo hebreu, diferentemente do povo egípcio, ali o tempo começaria a ser contado. Um novo calendário, uma nova história, agora como uma nação liberta, como um povo que foi liberto pelo sangue do Cordeiro. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Um novo calendário, uma nova história, uma nova vida. E Deus fala que será o principal mês, o mês da libertação. O primeiro do ano. Não mais como escravos, mas livres. Quero fazer uma pergunta para você. Você já nasceu de novo? Interessante que para o cristão, a vida não começa no nascimento. A vida começa no novo nascimento. Uma nova história. Aqui, o mês principal era o mês da libertação. Qual é o principal dia da sua vida? O dia que você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, o dia que você nascer, que você crê em Cristo, de todo o seu coração, de que você crê que a única forma de você escapar da morte é através do sangue de Jesus, então a sua vida vai recomeçar, uma nova história. A Páscoa significa o recomeço da história. Você tem pensado, tem se lembrado do dia que Deus te chamou das trevas para a luz? Do dia que Deus te resgatou das mãos de Satanás e te deu uma nova vida? Eu confesso que sempre quando eu falo de uma nova história, de conversão, de um novo começo, eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma mulher depressiva, começo da década de 90, convertida nessa igreja. O evangelho invadiu a nossa casa, gerando vida, cura, libertação, um novo começo, uma nova história. É o que Deus está dando para esse povo, uma nova história. Se você nasceu de novo, se você está em Cristo, esse dia é o principal dia da sua vida, o dia que você foi liberto. Não foi o dia que você conseguiu o melhor emprego, que você passou na faculdade, o dia que você casou, não foi não. E para você que não nasceu de novo, para você que não está em Cristo, você não sabe o que é isso.
é o recomeço da vida. Um povo sem esperança, um povo escravizado, um povo amarrado pelo Egito, submisso aos deuses do Egito, ao calendário do Egito, ao governo de Faraó. Não mais. Não mais. O cordeiro foi imolado. Deus chegou com a morte. O povo está liberto. A Páscoa significa um recomeço. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Um sacrifício que gera comunhão. Ninguém poderia participar sozinho. Deus via todos eles como uma congregação. Hoje em dia, quando o povo de Deus se reúne para celebrar a ceia, Deus vê cada parte do seu povo reunido, participando da Santa Ceia. A vida cristã não pode ser vivida de forma isolada, individual. Israel era só uma nação, mas agora uma nação livre por causa do sangue do Cordeiro. E a igreja é uma comunidade por causa do sangue de Jesus. Paulo fala isso aos Efésios. Um novo povo foi gerado através do sangue. Leia Efésios 2. Ninguém poderia participar da Páscoa de forma isolada. Porque a Páscoa também significa pertencer a um povo chamado igreja. A igreja é a substituição de Israel. O povo de Deus na antiga aliança era Israel. O povo de Deus hoje é a igreja. Israel não representa mais o povo de Deus. Quando vocês verem aquelas explicações miraculosas no YouTube a respeito de Israel, não, é só mais um país. O povo de Deus não é mais Israel. O povo de Deus é a igreja. A Páscoa significa que os efeitos do sacrifício só são, ou melhor, os efeitos dos sacrifícios só alcançam aqueles que estão numa família que Deus vê como seu povo. Aqui, na igreja, não importa se você é órfão, se você é viúvo, se você não tem filhos. Em Cristo você habita em família. Né, Carol? Aquele que foi alcançado pelos efeitos da morte de Jesus ama a igreja. Se você não ama estar com esse povo, se você tem dificuldade de estar aqui, você precisa repensar, se preocupar se os efeitos da morte vicária de Cristo te alcançou. Quem não gosta de igreja é o diabo. Nós amamos o povo da cruz, porque o povo da cruz é a nossa família. Quase sempre eu sou o último a ir embora. Eu tento ser mais rápido. Mas eu falo para minha esposa, eu amo estar na igreja. Aqui é onde Deus nos renova. Deus nos visita com graça. Aqui é onde há refrigério. Se você anda por aí, perdido, sem esperança, numa vida escura, preste atenção. Aqui existe um povo que celebra a morte e a ressurreição de Jesus. A Páscoa significa pertencer a um povo. Esse é o meu povo. É um povo pecador. Entre nós há problemas.
Entre nós há dificuldade, há pecado. Mas nós nos amamos, nós suportamos uns aos outros, porque nós somos suportados por Cristo. Quando pecamos, Deus nos olha com misericórdia, e nós então olhamos com misericórdia para o nosso irmão. Preste atenção que eu vou falar para você. Ninguém nunca foi chamado de noiva de Cristo de forma individual. Quando você vê o termo noiva, é sempre o povo reunido. Ninguém pode viver a vida cristã isolada. Se você não valoriza esse momento de comunhão, talvez os efeitos da morte e ressurreição de Cristo não tenham te alcançado. O texto continua. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. O cordeiro deveria ser um macho jovem, sem defeito. Olha que interessante. A representação da perfeição da espécie. Jesus, o cordeiro perfeito, ele foi tentado no deserto, mas não pecou. Mas não só isso. Se vocês perceberem, ele era o tempo todo questionado pelos fariseus, pelos religiosos. Eles procuravam fazer Jesus tropeçar. Eles procuravam fazer Jesus, eles colocavam alguns pontos da lei para que Cristo então tropeçasse na lei. Só que ele não tropeçou, porque a lei cerimonial ele cumpriu de forma perfeita. Ele se submeteu à lei civil judaica de forma perfeita. E a lei moral, ele obedeceu também de forma perfeita. Porque o cordeiro é sem defeito. Meus irmãos, no dia do julgamento de Jesus, Pilatos lavou suas mãos e disse: eu não acho nele crime algum. Jesus então estava pronto para ser imolado. O cordeiro então agora estava apto para ser crucificado. Sabe por quê? Porque para satisfazer a ira de Deus, tinha que ser alguém sem pecado. O que o texto está nos ensinando? Você não poderia resolver o seu problema com o pecado. Você não poderia oferecer uma oferta pelo pecado. Se você precisasse oferecer uma oferta pelo pecado, você estaria condenado. Porque você já tem pecado. Para satisfazer a ira de Deus, tinha que ser um cordeiro sem pecado. Sabe o que está acontecendo? A justiça do homem justo sem pecado é imputada aos pecadores. E o pecado dos pecadores é imputado ao homem justo. Jesus nos dá a sua justiça e pega o nosso pecado e sobe no madeiro para ser crucificado. Meus irmãos, para que houvesse justificação, o justo teria que morrer no lugar dos injustos. O inocente deveria morrer no lugar dos culpados. Quais são os seus pecados que mais te assombram? Aqueles que mais te assustam. Quais são? Aqueles que você esconde do mundo, que você tem vergonha, que você acha que te torna no pior ser humano. Não que você seja bom, nem eu, não somos. Mas eu tenho uma notícia para te dar aqui. Foi oferecida uma oferta pelo seu pecado. Uma oferta perfeita. Uma oferta sem defeito. Uma oferta suficiente. Não deixa Satanás te acusar. Porque embora na sua cabeça o seu pecado seja imperdoável, nesta noite Deus está te falando que existe oferta pelo pecado. E essa oferta é Cristo Jesus imolado. Se isso aqui não impacta a sua vida, que impactou a minha. Só que, olha o que está acontecendo. Moisés fala para o povo: faça isso. Mata o cordeiro, pega o sangue,
passa nos umbrais da casa, porque à meia-noite Deus vai visitar o Egito com juízo, com morte. Eles então acreditaram na palavra de Moisés. Eles tiveram fé. Eles imediatamente creram, fizeram o que Moisés estava falando. É basicamente isso. Deus vai trazer juízo sobre os pecadores. Eu não posso oferecer oferta pelo meu pecado. Então eu creio no Cristo, que é a oferta perfeita pelo pecado. Quando eu creio, eu sou justificado, pois, pela fé. A Páscoa também significa justificação pela fé. Sabe o que você precisa para ser salvo? Presta atenção. Nada. Você só precisa crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até essa fé que você precisa ter para ser justificado, é Ele que te dá. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Cristo. É dom de Deus. A Páscoa também significa justificação pela fé. Sabe o que te resta nesta noite, meu querido? Depositar toda a sua fé em Cristo. Você não tem muito o que fazer. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. E você vai tomar o cálice da ira de Deus. Mas existe oferta pelo pecado. O texto continua. As ervas, qual era a... Tem um prato principal e tem o outro prato que eu esqueci o nome. As guarnições. Ervas amargas. Por que o povo tinha que comer ervas amargas? Porque eles iriam se lembrar o quanto foi amargo ser escravo no Egito. Preste atenção aqui. Você que nasceu de novo, que você que está em Cristo. Aquela vida sem Jesus era amarga, né? Aquela vida sem Jesus era desgraçada. Era sem esperança. Agora você que não está em Cristo, você que não nasceu de novo, preste atenção. Esse amargo que você vive pode ser só uma lembrança. Você precisa crer no Cristo que morreu. Mas não só isso, eles também teriam que comer os pães asmos, que era pão sem fermento, por dois motivos. O pão tinha que ser sem fermento porque não dava tempo de o pão crescer. O anjo ia passar, ia vir morte, o povo ia se levantar, ia embora, não tinha tempo. Mas para o judeu, o fermento também era símbolo de impureza. Tanto que Paulo fala sobre isso, Cristo fala sobre isso, a gente vai ver isso no Novo Testamento. Então, esse é o significado das guarnições, ervas amargas e os pães sem fermentos. E o texto continua. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, eles deveriam comer a Páscoa prontos para peregrinar no deserto. Quando você é liberto, começa uma viagem até a terra prometida. Você está pronto para chegar na terra prometida? Teve uma vez que eu não me senti bem, me passei muito mal, e eu disse assim para minha esposa: eu estou pronto para morrer. Prontíssimo. Estou pronto
para encontrar o cordeiro. Essa peregrinação, gente, ela pode acabar amanhã. Se você não está pronto, você precisa se preocupar. Eles deveriam comer com sandália nos pés, cajado nas mãos, comam depressa. Nós não pertencemos a esse mundo. A Páscoa, a libertação vem para nos fazer começar uma peregrinação neste mundo, até a terra prometida. Mas eu quero chamar a sua atenção a uma outra coisa. Ele fala isso aqui, ó. É a Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa do coelho, não é a Páscoa dos ovos de Páscoa, não é a Páscoa do chocolate. É a Páscoa. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu disse para ela: eu não vou te dar ovo de Páscoa. Eu posso te dar qualquer coisa, menos ovo de Páscoa. E nunca dei. E nunca vou dar para meus filhos. Sabe por quê? Porque a igreja se submete a uma cultura mundana que está esvaziando o significado da Páscoa. Que triste, né? Que triste. Quando chega uma data dessa e a gente vai gastar tempo com chocolate, com coelho, com ovo. Que triste. Que desesperador. Libertos pelo sangue do Cordeiro, está financiando um mercado, uma agenda anti-Deus, que quer desassociar a Páscoa do cristianismo. Essa cultura mundana. E quem participa disso? Os crentes. Que triste. Ah, Henrique, você está falando que é pecado comer chocolate, comprar ovo de Páscoa? Não, não, não. Nada disso, não estou criando regra aqui. Mas que é triste é. O que você está ensinando para o seu filho quando você dá um ovo de Páscoa para ele? Qual a implicação prática disso? Vou repetir, não estou falando que é pecado. Quero saber o que você está impregnando no coração do seu filho. O que você está imprimindo no coração dele. O quê? Mas a gente vai falar disso mais à frente. É a Páscoa do Senhor. E o texto continua. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus havia mostrado que Ele era o Senhor, o Deus verdadeiro, mais poderoso do que os deuses falsos do Egito. Por quê? Na primeira praga, preste atenção, Deus enviou, antes da 10ª praga, Deus enviou 9 pragas. A primeira praga transformou a água do Nilo em sangue, um golpe sangrento de Yahvé contra o deus Rap, pai dos deuses e a divindade territorial sobre o Nilo, a fonte de vida de todo o Egito. Preste atenção, cada praga era Deus humilhando os deuses egípcios. Em seguida, a segunda praga, o Senhor enviou rãs numa demonstração de desprezo por Hecate, a deusa rã, considerada a governante da terra. E continua, a terceira praga, os piolhos, foi uma vitória de Deus sobre o falso deus Gebe, o ídolo da terra e da vegetação do Egito. A quarta praga trouxe consigo uma onda de moscas, um ataque a Keph, considerado o deus dos insetos. Perceba aonde o povo de Deus estava inserido. A quinta praga afetou os rebanhos da terra e revelou a impotência de Apis, o deus touro, e a deusa vaca do Egito. A sexta praga provocou úlceras que afligiram homens e animais. Foi Deus humilhando o deus Tote, a divindade que os egípcios invocaram quando precisavam de cura. A sétima praga, o granizo, destruiu todas as plantações e devastou o território de Nut, a deusa do céu, cuja chuva supostamente abençoava as colheitas. Oitava praga, os gafanhotos.
humilhou Anubis, deus dos campos, a nona praga, uma escuridão palpável. De tão densa que era, revelou a fragilidade do grande Amon-Ra, o deus do sol e o pai dos faraós. Mas ainda faltava a última praga. Deus está mostrando quem é Deus. Deus está mostrando quem é o verdadeiro Deus, o Deus único. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos de animal. Gente, presta atenção. Faraó não era considerado só um governante. Faraó era considerado uma divindade. O filho do Deus Faraó é abatido. Da mesma maneira, a Páscoa também ensina que o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, também morreria. Mas esse, diferente do filho de Faraó, esse ressuscitaria. Apenas o Deus verdadeiro pode vencer a morte. Os deuses falsos não. Por causa disso, o povo foi liberto. Agora o povo pode servir ao Deus verdadeiro, mas não os falsos deuses. Vem cá. Quais deuses você tem servido? O dinheiro, o sexo, sua família. O que você coloca acima de Deus? Esse Deus não pode te livrar da morte. Esse Deus não pode vencer a morte. O que dá sentido para a sua vida? Aonde você investe tempo? Aonde você coloca a sua esperança? E aqui tem mais um ensino. A Páscoa também significa ser liberto da idolatria para servir ao Deus verdadeiro. Quais são seus ídolos? Deus pode te libertar deles nessa noite. Você só precisa olhar para o Cordeiro. Para o Cordeiro que foi imolado. Você precisa fazer isso. Porque escravo não consegue se soltar. Escravo no Egito só pode se libertar se crer que será poupado da morte através do sangue que foi derramado e aspergido nos umbrais das portas. Quais são seus ídolos? Deus pode reinar sobre eles. Você só precisa crer em Cristo, entregar sua vida a Cristo. Após esse episódio, Faraó não suporta mais. Faraó chama Moisés e Arão e fala: some daqui com esse povo e vai adorar o Deus de vocês. Deus está abatendo os deuses do Egito. É isso que Deus faz. Deus humilha as divindades desse mundo, porque Ele é o único Deus verdadeiro. As divindades desse mundo te prometem felicidade, satisfação, te prometem um monte de coisa danada. Sabe o que ela te entrega? Depressão, angústia, escuridão, miséria. Mas o Deus verdadeiro, sabe o que Ele está dando para o povo do Egito na Páscoa? Uma nova vida, uma nova esperança. Está fazendo com que eles agora sirvam ao Deus verdadeiro. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial. E vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus, para sempre.
E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Responda: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios, livrou as nossas casas. Você que é pai, você que é mãe, presta atenção em mim. Você não está se organizando para essa semana correr para o mercado não, né? Para comprar chocolate e ovo de Páscoa, né? Gente, não ri não. Isso aqui é muito sério. Você já parou e olhou seus filhos nos olhos e falou para ele com os olhos marejados do dia que o Senhor te libertou da escravidão do pecado? Você já olhou nos olhos dos seus filhos e falou para ele como foi o dia que Deus te livrou do Egito? Que triste, né? Pais cristãos que organizam o orçamento para encher a casa de ovo de Páscoa, de chocolate, mas não fala da morte substitutiva que livra os homens do inferno. A gente deveria chorar esta noite. Chorar. O Antigo Testamento mostra que Deus deu uma tarefa aos pais. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que os pais eram chamados para evangelizar seus filhos. E que triste que nós temos muitos pais cristãos que nunca abriram Êxodo 12 para falar para os filhos assim: filho, presta atenção, ao menos que você creia no sangue do Cordeiro imolado, você sofrerá o juízo da parte de Deus. Que triste. E a Bíblia mostra que os meios mais eficazes de evangelismo são os pais que discipulam seus filhos, que pregam o evangelho para os seus filhos. Meus irmãos, o coelhinho da Páscoa, o chocolate, eles não podem levar seu filho da ira vindoura não, tá? Você deveria dar esperança para o seu filho. Está ensinando ele a ser escravo, refém de uma cultura anti-Deus. Isso aqui é muito sério. Apenas o sangue do Cordeiro pode livrar seu filho da ira vindoura. Tão somente o sangue do Cordeiro. O texto está falando: vocês vão fazer esse rito para o resto da vida. E o filho vai perguntar: que rito é esse? Por isso que eu defendo que crianças têm que visualizar a Santa Ceia. Porque a criança vai perguntar: pai, mãe, o que é isso? Sabe o que é isso, filho? É o sacramento. Nós estamos aqui celebrando o dia que Deus nos salvou. Mas não, né, gente? Deixa a criança lá. Dá trabalho, né? Incomoda. Dá um celular para a criança. Enche ela de ovo de Páscoa para ela não chorar nessa data. E por isso que nós temos pais cristãos que têm seus filhos caminhando para o inferno. Nós deveríamos chorar esta noite. Não temos motivos para sorrir. Porque os pais cristãos pararam de evangelizar os seus filhos. Eu não estou aqui, repito, falando que é pecado você comprar chocolate. Eu estou falando que é negligência você viver essa Páscoa mundana e não pregar a respeito do Cordeiro Pascal para os seus filhos. Deus vai cobrar de você. Se você olhar o Antigo Testamento, o povo passa pelo Jordão com os pés enxutos. O Jordão está aberto. Josué fala assim: não, vem cá. Pega um de cada tribo. Peguem pedras do Jordão e levem. Mas para que, Josué? Porque lá na frente, lá no futuro,
Quando seus filhos perguntarem: que pedra é essa? O que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui é o sinal, é o memorial do dia que Deus nos fez atravessar o Jordão com os pés secos para entrar na terra prometida. Uma geração de pais que não falam para os seus filhos do Deus do passado, que liberta um povo. Uma geração de pais que colocam a esperança em psicólogos, em terapias, em influências, ficam no YouTube pegando dicas de criação de filho e não abrem a Bíblia. Nossas crianças estão caminhando para o inferno por culpa dos pais. Por culpa dos pais. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja que seu filho está desviado. Não é culpa. Não temos motivo para sorrir. Você que se preocupa com o seu filho, com a escola, com a roupa, com o futuro, com o salário, com a profissão, faz bem. Mas cuidado para não mandar um filho advogado, médico, doutor para o inferno. Sabe por que eu estou aqui em cima hoje, falando do Evangelho da Graça? Porque minha mãe me evangelizou. Os pais precisam se levantar como evangelistas dos seus filhos. Qual foi o dia que você falou para o seu filho assim: vem cá, filho, que eu vou te explicar a Santa Ceia? Sabe o que está acontecendo aqui, filho? Nós estamos lembrando do sangue vertido no Calvário. Por quê, filho? O seu pai, a sua mãe são dois pecadores que merecem o inferno, mas Jesus nos salvou e Ele pode te salvar. Então, filho, creia no Cristo, creia no Cordeiro Pascal. A Páscoa também significa evangelizar os filhos. Você quer ver seu filho transformado? Não é na educação humanista de esquerda, anti-Deus. Não é. Não é a escola particular que vai transformar seu filho. Fujam desse papo idólatra que apresenta a educação como uma redentora, que apresenta a psicologia como uma redentora, que apresenta a influência como redentora. O que redime seus filhos e os tira do inferno é o Evangelho da Graça. Uma pergunta: os cristãos de hoje celebram a Páscoa? A Páscoa, ela era uma festa que fazia parte da lei cerimonial judaica. Nós somos judeus? Não, nós não celebramos mais a Páscoa. Não celebramos mais. O que nós fazemos? Vamos ler juntos? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que triste, né? Quantos crentes no domingo de Santa Ceia ficam em casa? Você deveria desejar a ceia mais do que o ar que você respira, mais do que o alimento que você come, porque na ceia é comunicado graça. A sua alma, o seu espírito é nutrido. Que triste, um povo que não valoriza a Santa Ceia. No dia que Jesus Cristo foi traído, Ele instituiu a Santa Ceia. Depois foi entregue para ser morto. Ele está fazendo a substituição. O
que está acontecendo em Jerusalém? Estão vindo povos de todos os lugares celebrar a Páscoa. E Jesus, na celebração da Páscoa, ele faz a substituição da Páscoa para a Santa Ceia. O cristão não celebra a Páscoa, ele celebra a Santa Ceia, até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Nós cremos que, diferente dos católicos que acreditam que o pão se torna o corpo e o cálice se torna o sangue, nós cremos que os elementos da ceia permanecem pão e cálice. Mas sabe o que nós cremos? Que Jesus passeia pela igreja quando o povo ceia. Nós cremos na presença de Cristo no nosso meio. Quando o povo ceia, Deus visita a sua igreja. Nenhuma experiência mundana, nenhum dinheiro no mundo, nada pode conceder a você o privilégio de participar da ceia do Senhor. Na próxima ceia, coloque seu filho no seu colo se ele for pequeno. Vem cá, filho. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui. Essa é a nova aliança do meu sangue. A Páscoa lembrava os judeus da libertação do Egito. A ceia nos lembra que fomos libertos do pecado e salvos pelo sangue de Cristo. Até que Ele venha, cearemos juntos, como uma família que foi liberta, uma família que recebeu uma nova vida, uma família onde os órfãos habitam em família, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, até que Ele venha, um povo que foi liberto dos seus ídolos e agora serve ao Deus verdadeiro, até que Ele venha. Deus os abençoe.